Meus amigos, a partir deste momento vamos falar de 4 personagens da história republicana do Brasil que exerceram grande liderança em determinados momentos históricos, influenciando decisivamente nos rumos dos acontecimentos futuros em benefício do país. Esses 4 personagens que vamos tratar a partir deste momento diz respeito a Getúlio Vargas, o Marechal Henrique Teixeira Lotz, Leonel Brizola e Ulisses Guimarães. A minha decisão de falar sobre esses 4 personagens tem a ver com o fato de que no Brasil nós estamos carentes de governantes da estatura de um Getúlio Vargas, de comandantes militares como o Marechal Henrique Teixeira Lotz e de políticos da envergadura de Leonel Brizola e Ulisses Guimarães. Todos eles foram personagens decisivos na história do Brasil republicano. É isso que vamos falar a partir desse momento. Como todos vocês poderão constatar, a partir do relato que vou fazer logo em seguida, vocês poderão constatar que Getúlio Vargas, o Marechal Henrique Teixeira Lotz, Leonel Brizola e Ulisses Guimarães foram os personagens da política brasileira que mais contribuíram para o progresso político, econômico e social, com suas intervenções em momentos críticos da vida brasileira. Este foi o caso de Getúlio Vargas, por exemplo, que se destacou na luta pela modernização e emancipação econômica do país. Quando governou o Brasil de 1930 a 1945 e também de 1950 a 1954. Foi também o caso do Marechal Henrique Teixeira Lotz, que graças à sua liderança nas Forças Armadas, impediu a tentativa de golpe de Estado em 1954 e 1961, quando foi ministro da Guerra, assegurando o respeito à legalidade democrática e constitucional. Destacado também foi o papel de Leonel Brizola, que foi decisivo para impedir a realização do golpe de Estado no Brasil em 1961. E também foi grande combatente na luta pelo progresso econômico e social do Brasil e pela independência do país de 1961 a 2004, quando ele faleceu. Finalmente, o último grande personagem da história republicana brasileira foi Ulisses Guimarães, ao se destacar no combate à tirania imposta pela ditadura militar e pela redemocratização do Brasil de 1964 a 1992. Ou melhor, de 1964 a 1985. E ele foi um combatente em defesa da democracia,
até os seus últimos dias, ao falecer em 1992. Portanto, nós apresentamos 4 figuras exponenciais na vida política brasileira que eu faço questão de apresentar a partir desse momento, inclusive justificando o porquê da minha escolha desses 4 nomes. O relato que eu vou fazer a partir desse momento vai justificar essa escolha, a escolha que eu fiz. Esses são efetivamente os 4 grandes personagens da história do Brasil, porque foram decisivos em momentos críticos da nossa história. Getúlio Vargas, começo falando sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deixou marca indelével na história do Brasil, em sua luta pela modernização e emancipação econômica do país. Quando governou de 1930 a 45, a 1945 e também de 1950 a 1954. Apesar de ter governado ditatorialmente de 1930 a 1945. Em 1931, Getúlio Vargas reúne enormes poderes no Brasil. Após assumir o poder através de um golpe militar, instaurar uma ditadura, Getúlio Vargas usufruía de poderes quase ilimitados. E, aproveitando-se deles, começou a adotar políticas de modernização do país. Com seu governo, os estados perdiam grande parte de sua autonomia política, que possuíam antes da Revolução de 1930. Getúlio Vargas promoveu grandes avanços na legislação trabalhista, como a CLT, que perdura até hoje, além de assumir um posicionamento nacionalista em defesa dos interesses, claro, nacionais. Tudo isso despertou a indignação dos opositores, principalmente as oligarquias cafeeiras e a classe média paulista, que estavam desgostosos com o governo getulista. A perda de autonomia estadual, com a nomeação de interventores que o Getúlio praticou, desagradou ainda mais. Após assumir o poder, com a denominada Revolução de 30, Getúlio inicia o período de industrialização do Brasil. Este foi o fato mais marcante do período de governo de Getúlio Vargas. Ele inicia o período de industrialização, cujo projeto de desenvolvimento visava retirar o Brasil do atraso econômico e impulsioná-lo rumo ao progresso social, com a implantação de um parque industrial próprio nos moldes das nações europeias e dos Estados Unidos. Foi a primeira vez na história do Brasil que um governo fez semelhante opção. A industrialização se desenvolveu através do processo de substituição de importações. Isto é, produzindo no país o que antes era importado do exterior. Vargas baseou sua administração nos preceitos do populismo, com a defesa dos interesses populares, do nacionalismo, com a defesa dos interesses do Brasil, e do trabalhismo, com a defesa dos interesses dos trabalhadores. A política econômica de Getúlio Vargas passou a valorizar o mercado interno,
que favorecia o crescimento industrial e, consequentemente, o processo de urbanização. Então, o processo de urbanização no Brasil, na década de 30, com o governo Vargas, praticamente 70% da população brasileira vivia na zona rural. Apenas 30% na zona urbana. E esse percentual dominante da população na zona rural existiu desde tempos remotos, desde que ocorreu a colonização pelos portugueses, quando a população rural era predominante no Brasil. E isso perdurou até 1930. A partir de 1930, com a industrialização, houve um crescimento do processo de urbanização, ou seja, as cidades se desenvolveram por conta da industrialização e isto favoreceu o próprio processo de desenvolvimento do país, o crescimento, por exemplo, de uma classe média que se concentrou nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, e o surgimento de um mercado de consumo que foi muito importante para poder respaldar o processo de industrialização. A política econômica passou a valorizar o mercado interno, que, como já disse, favorecia o crescimento industrial e, consequentemente, o processo de urbanização. A Era Vargas marca também a mudança dos rumos da República, transferindo o núcleo do poder político da agricultura para a indústria. E ocorreu também a integração no mercado nacional. O centralismo do período de Vargas abriu caminho à completa unificação do mercado interno no Brasil, que antes, praticamente, o mercado interno se resumia a poucas grandes cidades existentes no Brasil. O interior não fazia parte, digamos assim, do processo de consumo de produtos importados, que de modo geral eram direcionados para as grandes cidades. No dia 29 de outubro de 1945, por pressão do governo dos Estados Unidos, que desejava o afastamento de Getúlio Vargas do poder por sua política nacionalista, militares invadiram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e forçaram sua renúncia, colocando um fim ao seu primeiro governo. O Brasil voltou a ser governado, na primeira metade da década de 1950, pelo presidente Getúlio Vargas, que galgou o poder pela via eleitoral. Ele foi eleito presidente. E ao imprimir ao seu governo a mesma política de caráter populista e nacionalista, adotada de 1930 a 1945, passou a ser alvo do governo norte-americano e de seus aliados internos, que o queriam fora do poder, por sua política nacionalista e comprometida com os interesses dos trabalhadores. A deposição de Getúlio Vargas em 1945 e seu suicídio em 1954 foram consequência desse processo. Naquele momento histórico, em plena Guerra Fria, era de fundamental importância para os Estados Unidos, no seu confronto com a ex-União Soviética, manter sob seu controle suas áreas de influência na América Latina.
incluindo o Brasil e também em outras partes do mundo. No período 1951-1953, durante o governo Vargas, foi realizado um esforço de planejamento muito mais ambicioso do que havia sido realizado no período anterior, de 1930 a 1945. Nesta oportunidade, houve um dos mais completos levantamentos da economia brasileira, além de propor uma série de projetos de infraestrutura com seus projetos de execução, abrangendo projetos de modernização de vias férreas, de portos, navegação de cabotagem, geração de energia elétrica. Foram adotadas medidas para superar as disparidades regionais de renda no Brasil, isto é, para melhor integrar o Nordeste ao restante da economia nacional e para alcançar a estabilidade monetária. Foram criados também o BNDES e a Petrobras. Por não aceitar sua deposição pelos militares em 1954, o presidente Vargas suicidou-se, tendo sua atitude representado também o ato final do primeiro governante do Brasil, que pautou sua ação em defesa da soberania nacional e dos trabalhadores. Getúlio Vargas foi, sem sombra de dúvidas, o grande responsável pela construção do projeto do Brasil moderno e independente. Projeto do Brasil moderno e independente, que, por sinal, estão destruindo desde o golpe de Estado de 1964. Existe um processo de desmonte do que se era denominado de Era Vargas. E esse desmonte ele se acentuou, sobretudo, a partir de 1992, com a introdução do modelo neoliberal, que ainda continua sendo imposto ao nosso país. Getúlio Vargas foi, sem sombra de dúvidas, o maior estadista da história republicana do Brasil. Esta foi a razão pela qual nós destacamos a sua participação como decisiva na história do Brasil republicano. O outro personagem que vamos abordar a partir desse momento é o Marechal Henrique Douglas Teixeira Lott, que foi um dos mais importantes militares da história recente do Brasil, porque foi um militar intransigente na defesa da legalidade democrática e obediente à normalidade constitucional. Em 1954, com o suicídio do presidente Vargas e a posse do vice-presidente Café Filho, Lott é nomeado ministro da Guerra do Brasil, por Café Filho. Quando Carlos Luiz, presidente da Câmara dos Deputados, assume a presidência interina do Brasil devido a problemas de saúde de Café Filho, e ele concede anistia a um general que discursou de um modo a questionar a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek e seu vice-presidente João Goulart. Lott, indignado com a situação, pede demissão do ministério. Este evento, somado à posição de Carlos Luiz, que sugeria a possibilidade de não passar a faixa presidencial ao presidente eleito no fim do ano de 1954, gerou um clima de tensão no seio das Forças Armadas. Havia militares golpistas que tentavam impedir a posse de Juscelino Kubitschek e o Marechal Lott,
ministro da Guerra, defensor da legalidade constitucional, se opunha ao movimento golpista que estava em curso nas Forças Armadas. Então, como eu disse, o evento do discurso de um general, contrário à posse do presidente Juscelino, e a posição de Carlos Luiz, que anistiou esse general, indignou o Marechal Teixeira Lott. E pretendeu passar a se demitir da condição do ministro da Guerra. Diante dessa situação toda que foi criada, Lott desistiu dessa decisão de se afastar do ministério, se colocou contra a tentativa de golpe de Estado, angariou apoios em oposição ao presidente interino Carlos Luiz. Com os preparativos da posse de Juscelino Kubitschek e de João Goulart, a situação política ficou bastante tensa no país. Em 11 de novembro de 1955, Lott se posicionou em defesa da Constituição de 1946, que garantia a posse do presidente Juscelino Kubitschek e do vice-presidente, que foram eleitos no ano anterior. Esta crise foi solucionada com o impedimento do mandato do presidente interino Carlos Luiz. E isso aconteceu diante da posição irredutível do Marechal Lott de garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Para solucionar essa crise, a solução encontrada foi a de promover o impedimento do mandato do presidente interino Carlos Luiz e a sua substituição pelo presidente do Senado, Nereu Ramos. Lott mobilizou tropas e civis na rua para garantir a posse de Juscelino Kubitschek, porque deu certo. Ao assumir o governo Juscelino Kubitschek o convidou para ocupar o Ministério da Guerra, cuja gestão ficou marcada pela transformação das Forças Armadas como ferramenta, como instrumento de manutenção da democracia, da ordem constitucional, em que o exército brasileiro seria composto por homens dedicados à integridade das determinações constitucionais. Por sua atuação na cena política e militar brasileira, Lott foi indicado como candidato do PSD, partido de JK, como seu sucessor para as eleições presidenciais de 1960, compondo chapa com João Goulart para presidente da República, para vice-presidente da República. Nessas eleições, o Lott perdeu para Jânio Quadros. Mas o vice-presidente João Goulart foi eleito, porque nessa época a eleição de presidente e de vice-presidente não era uma eleição casada, eram eleições separadas. Então aconteceu que Jânio Quadros, que era de uma determinada corrente política, foi eleito presidente, e João Goulart, que era de outra corrente política, foi eleito vice-presidente. Derrotado, Lott não desiste da vida pública. Em 1961, quando membros das Forças Armadas se amotinam contra a posse do presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, Lott toma a frente na campanha contra o golpe de Estado, assumindo uma posição de protagonismo ao lado de Leonel Brizola, na famosa campanha pela legalidade, em que o militar articulou contato de diversos oficiais
nacionalistas e antigolpistas. Neste ano, Lott escreveu uma carta aberta aos militares em que clama para que colaborem para assegurar a legalidade democrática e constitucional. Ao se contrapor à decisão do ministro da Guerra, de Jânio Quadros, que recusava aceitar a posse de Jango, João Goulart, Lott foi sentenciado à prisão. Ao ser abordado em sua casa, exigiu que fosse também marechal para prendê-lo, pois não seria detido por um militar de patente inferior à sua, pelo respeito à hierarquia do exército. Quando o marechal Sucupira chega à sua residência, Lott é levado para sua cela, onde cumpriu 15 dos 30 dias estipulados de reclusão. A atitude do marechal Lott e de Leonel Brizola foi fundamental para evitar que o golpe de Estado ocorresse em 1961. Quando acontece o golpe de Estado em 1964, Lott teve os seus direitos políticos cassados pelos generais golpistas. Então o marechal decide encerrar sua vida pública e ficou recluso em sua casa, por não concordar com os rumos que o exército estava tomando com a implantação da ditadura militar, para não entrar em conflito com seus princípios legalistas e de respeito à Constituição. Lott morreu em 1984, um ano antes do fim da ditadura militar. Seu enterro não teve honras militares, mas estiveram presentes diversos admiradores deste grande militar democrata, incluindo o então governador do estado do Rio, Leonel Brizola. O marechal Lott morreu, mas deixou um legado inigualável de militar comprometido com a legalidade constitucional, que deveria servir de exemplo para todos os militares no sentido de atuarem de acordo com a Constituição, para evitar golpes de Estado no Brasil. Então, esta é a razão pela qual nós incluímos o marechal Lott como um personagem que foi decisivo na história do Brasil republicano. Terceiro grande personagem que vamos incluir aqui na nossa lista é Leonel Brizola, que ganhou prestígio nacional em 1961, quando era governador do Rio Grande do Sul, ao fazer a campanha pela legalidade em defesa da democracia e do direito do seu cunhado, vice-presidente João Goulart, ser empossado presidente da República quando Jânio Quadros renunciou à presidência em agosto de 1961. Os militares tentaram impedir que Goulart o sucedesse, sob o argumento de seus supostos laços com os comunistas. Depois de ganhar o apoio do general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, Brizola criou a cadeia da legalidade, de um grupo de estações de rádio no Rio Grande do Sul, a qual usou para emitir a partir do Palácio Piratini, Palácio do Governo, uma chamada nacional denunciando as intenções golpistas por trás das ações dos militares e incentivando a população a protestar nas ruas. Brizola entregou a Brigada Militar ao comando do Terceiro Exército, organizou comitês paramilitares de resistência democrática, chegando a distribuir armas de fogo a civis, e transformou a sede do governo gaúcho em uma trincheira de resistência ao golpe de Estado. Em resposta, os militares golpistas ordenaram o bombardeio do Palácio Piratini, que foi abortado porque sargentos e suboficiais da base aérea de Canoas
não cumpriram as ordens de seus superiores. Esse episódio, ocorrido em 1961, teve um papel muito importante, aí eu faço um parêntese, na minha participação na política estudantil, que foi exatamente em 1961, quando, ainda calouro da Escola Politécnica, da Universidade Federal da Bahia, nós nos deparamos com esse quadro de ameaça de golpe de Estado no Brasil e o movimento estudantil presente na Escola Politécnica e nas universidades, de modo geral, mobilizaram todos os estudantes. E eu próprio participei ativamente na luta em defesa da posse de João Goulart, atendendo ao chamamento de Leonel Brizola. Este foi um momento muito importante na minha trajetória pessoal de vida, porque foi a partir desse momento que eu me engajei com efetividade no movimento estudantil que estava presente não só na Escola Politécnica, mas em toda a Universidade Federal da Bahia, como toda a universidade no Brasil. Me engajei, como eu disse, nesse movimento e passei a atuar na defesa dos interesses nacionais, na defesa das reformas institucionais que o país precisava adotar e, sobretudo, na defesa do progresso político, econômico e social do país. Fecho esse parêntese para lhes falar sobre os fatos subsequentes da participação de Brizola. Porque quando o João Goulart retornou ao Brasil, aliás, antes de retornar ao Brasil, Brizola se opôs a que Goulart aceitasse as condições impostas pelos militares golpistas para ele assumir o poder, que era a mudança do regime presidencialista que existia no Brasil para o regime parlamentarista. E Brizola se opôs a essa mudança, pressionando João Goulart no sentido de só assumir tendo a plenitude de todos os poderes como presidente da República. Após 12 dias de uma guerra civil iminente, João Goulart aceitou a proposta dos militares e foi empossado presidente, que vigorou por 2 anos. Isto de 1961 a 1962, quando teve seus poderes constitucionais reduzidos. Ele teve que, digamos assim, dividir o poder praticamente com o primeiro-ministro que foi nomeado na época, Tancredo Neves. Com essa medida, os 3 ministros militares golpistas aceitaram, enfim, o retorno e a posse de João Goulart. Em 31 de agosto de 1961, João Goulart retorna ao Brasil e é empossado em 7 de setembro de 1961. Pode-se afirmar que a posse de João Goulart na presidência da República só se efetivou graças à campanha pela legalidade encetada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E eu acrescento também com a interferência do Marechal Teixeira Lott no sentido de interferir no seio das Forças Armadas, de interferir no sentido de neutralizar
a ação golpista em curso. Então a ação do Marechal Teixeira Lott foi importante porque ele atuou no seio das Forças Armadas para dividi-la, para impedir que os golpistas levassem avante o seu propósito. E de outro lado, Leonel Brizola foi decisivo, porque se não fosse a ação dele como governador do Rio Grande do Sul, do Palácio Piratini, de oposição à tentativa golpista, certamente João Goulart não assumiria o poder. Então João Goulart, após assumir o poder, buscou em seu governo realizar as reformas de base, como solução para os problemas estruturais vividos pelo Brasil. No dia 13 de março de 1964, João Goulart e Leonel Brizola anunciaram grandes mudanças no Brasil através de um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Cerca de 200 mil pessoas estiveram presentes naquele dia, o que desagradou os setores conservadores do país. Neste comício, o presidente João Goulart anunciou a assinatura do decreto que encampava a refinaria de petróleo particulares e o decreto que desapropriava terras improdutivas localizadas à beira de estradas e ferrovias para realizar a reforma agrária. Como as propostas eram influenciadas pelo pensamento de esquerda, os defensores do capitalismo, do latifúndio e membros da direita brasileira receavam quanto ao crescimento de um possível governo comunista no país. Mas não existia efetivamente esse risco. Primeiro porque João Goulart não era comunista. E segundo porque os comunistas não eram a força dominante dentro do governo João Goulart, como aliado do governo João Goulart. O comício na Central do Brasil foi um momento decisivo para determinar a organização dos militares para dar início ao golpe de Estado, que foi deflagrado em 31 de março de 1964, estabelecendo uma ditadura militar no país. João Goulart e Brizola mantiveram uma relação tumultuada durante o golpe de Estado de 64. Sobretudo, depois que as propostas de resistência de Brizola não foram aceitas por Jango. Brizola achava que Jango deveria permanecer no país para resistir ao golpe, para repetir em 1964 o que ele fez em 1961. Por sinal, em 1964, Brizola ocupou o Palácio Piratini, afastou o governador que estava lá, Ildo Meneghetti, ocupou o Palácio Piratini e procurou fazer a mesma articulação que ele fez em 1961. Só que o fato de Jango, de João Goulart, não ter aceito a proposta dele de resistir ao golpe, foi que impediu que ele exercesse esse papel. E o resultado é que, com o golpe, Brizola exilou-se e só voltou ao Brasil em 1979, depois de 15 anos no Uruguai, nos Estados Unidos e em Portugal. No mesmo ano, fundou e presidiu o PDT, Partido Democrata Trabalhista. Em 1982, foi eleito governador do Rio de Janeiro. Na eleição presidencial de 1989, por pouco não foi para o segundo turno. E diga-se de passagem que se ele tivesse ido ao segundo turno, conseguiria derrotar o Collor, de acordo com as pesquisas eleitorais da época. Um ano depois, voltou a governar o Rio de Janeiro, sendo eleito no primeiro turno. Faleceu em 2004. Em dezembro de 2015, a presidente Dilma Rousseff
sancionou a lei que inseriu Brizola no livro dos heróis da pátria. Brizola, não resta dúvida, deixou um exemplo marcante de patriota e de coragem na luta pela superação dos grandes entraves ao desenvolvimento do Brasil e pela libertação do país da exploração sofrida secularmente do capital internacional. Portanto, meus amigos, não resta dúvidas que Brizola teve um papel decisivo na história do Brasil republicano. Que ele impediu o golpe de Estado em 1961 e foi, depois que retornou do exílio, foi um grande combatente na luta pela emancipação do país, do atraso, em defesa dos interesses da grande maioria da população. Então, Leonel Brizola, na realidade, foi uma figura marcante da política brasileira e por isso que merece esse destaque que estamos fazendo a respeito da sua figura de grande político e de grande patriota. O quarto grande personagem que vamos lhes falar diz respeito a Ulisses Guimarães, que foi um dos principais opositores à ditadura militar, apesar de tê-lo apoiado com a inclusão do golpe de Estado de 1964. É um paradoxo. Ele apoiou o golpe de Estado de 64, mas depois foi um grande opositor à ditadura. Foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, de 1987 a 1988, que inaugurou a nova ordem democrática que ainda está em vigor no Brasil, após 21 anos sob a ditadura militar. Foi presidente da Câmara dos Deputados em 2 ocasiões distintas e também candidato à presidência da República na eleição de 1989. Ele foi derrotado à presidência da República. Foi um dos derrotados. Ulisses Guimarães exerceu a presidência da Câmara dos Deputados em 3 períodos: 1956 a 1957, 1985 a 1986 e 1987 a 1988, quando ele presidiu a Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi um dos maiores combatentes na luta pela redemocratização do Brasil. À frente do MDB, participou de todas as campanhas pelo retorno do país à democracia, inclusive a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. Com o fim do bipartidarismo, em 1979, o MDB converteu-se em Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, do qual foi presidente nacional. Ao lado de outras grandes lideranças nacionais, Ulisses Guimarães liderou novas campanhas pela redemocratização como uma das eleições diretas para a presidência da República, popularmente conhecidas pelo slogan Direta Já. Em 1º de fevereiro de 1987, ele tomou posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, responsável por estabelecer uma nova Constituição democrática para o Brasil após 21 anos de ditadura militar. Ulisses presidiu essa Assembleia Nacional Constituinte, conforme nós já afirmamos. A nova Constituição, na qual Ulisses teve papel fundamental, foi aprovada em 5 de outubro de 1988, tendo sido por ele chamada de Constituição Cidadã, pelos avanços democráticos e sociais que incorporou no documento. É importante observar, aqui eu faço
um destaque muito importante. É importante observar que a Constituição Democrática e Cidadã de 1988 tem sido, no momento atual, no Brasil, um instrumento fundamental para impedir que se consume a tentação totalitária do presidente Bolsonaro, que ameaça sistematicamente em promover um golpe de Estado no Brasil. Ela tem sido acionada, a Constituição de 1988, ela tem sido acionada para barrar as pretensões de Bolsonaro de implantar uma ditadura no Brasil sob seu comando. Ulisses Guimarães continua vivo, porque a Constituição de 1988 resultou da ação dos constituintes sob seu comando. Ulisses morreu em um acidente aéreo de helicóptero no litoral de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992. E seu corpo nunca foi encontrado. Seu nome foi inscrito no Panteão dos Heróis da Pátria Brasileira pela Lei Federal 13.815, de 24 de abril de 2019. Ulisses Guimarães morreu, mas deixou um legado de luta intransigente na defesa da democracia e contra a tirania, que deveria servir de exemplo para todos os políticos brasileiros e para todos os brasileiros de modo geral. Pelo que acabamos de expor, os 4 grandes personagens da história do Brasil republicano deixaram legados extraordinários, que deveriam inspirar a todos os brasileiros comprometidos com a luta pela emancipação nacional e a defesa da democracia e da legalidade constitucional. Getúlio Vargas, conforme nós apresentamos anteriormente, deixou como legado seu exemplo de governante que pautou sua ação em defesa da soberania nacional e da melhoria das condições sociais da população brasileira. Eu diria, aí fazendo um parênteses, que o que o Getúlio fez é antítese do que está sendo praticado pelos governos de Michel Temer e, sobretudo, pelo governo de Jair Bolsonaro. Então, fechando parênteses, Getúlio Vargas deixou como legado o fato de ser governante que pautou sua ação em defesa da soberania nacional e da melhoria das condições sociais da população brasileira, além de ter sido o grande responsável pela construção do projeto do Brasil moderno e independente. É importante observar que antes de Getúlio Vargas, o Brasil era um país atrasado, sob todos os ângulos, e dependente, por exemplo, da Inglaterra, que era a potência dominante na época. Getúlio Vargas quebrou com essa situação, modernizou o país e rompeu com a dependência com a Grã-Bretanha. E durante o seu governo assumiu uma postura independente. E ele foi derrubado exatamente. Um dos fatores que contribuíram para a derrubada de Getúlio Vargas foi a sua posição intransigente de não submissão aos interesses do governo norte-americano. Bem, falamos de Getúlio. O Marechal Lott deixou um legado inigualável de militar comprometido com a legalidade constitucional, que deveria servir de exemplo para todos os militares, sobretudo os militares golpistas, deveriam olhar para o exemplo do Marechal Teixeira Lopes.
que deixou esse legado inigualável de militar comprometido com a legalidade constitucional. Por sinal, o papel das Forças Armadas é respeitar a Constituição, para manter a Constituição vigente, manter, digamos assim, a ordem constitucional. Quer dizer, este é um papel inarredável das Forças Armadas. Qualquer tentativa de golpe de Estado, que porventura exista, significa as Forças Armadas atentarem contra a própria Constituição, que deveria obedecer. Então o Marechal Lott deixou esse legado de militar comprometido com a legalidade constitucional, que deveria servir de exemplo a todos os militares no sentido de atuarem de acordo com a Constituição para evitar novos golpes de Estado que caracterizaram a história do Brasil, a começar na proclamação da República, que foi produto de um golpe de Estado. Tivemos outro golpe de Estado que foi a Revolução de 30, apesar de que foi um golpe de Estado que gerou um governo progressista, que foi o governo de Getúlio Vargas. Mas foi um golpe que atentou contra a ordem constitucional vigente. Outro golpe de Estado aconteceu em 1940. Aconteceu em 1937, foi um autogolpe promovido pelo próprio Getúlio. E em 1945, quando as Forças Armadas depuseram Getúlio Vargas. Depois tivemos várias tentativas de golpe, como em 1961. Aliás, houve a tentativa de golpe em 54. Depois, em 61. E o golpe que foi consumado em 64, que determinou 21 anos de ditadura em nosso país. Então, a história do Brasil, ela é exemplar em termos da ocorrência de golpe de Estado. E a exceção do golpe de 1930, todos os golpes que foram praticados no Brasil foram golpes que atentaram contra os interesses do país e da grande maioria da população. Bem, um outro personagem que nós colocamos foi Leonel Brizola, que deixou um exemplo marcante de grande patriota e de coragem desmedida na luta contra a tirania, pela superação dos grandes entraves ao desenvolvimento do Brasil e pela libertação do país da exploração sofrida secularmente do capital internacional. Então, Leonel Brizola é uma figura exemplar, de patriota, comprometida com o progresso econômico, político e social do Brasil. E, finalmente, um outro grande personagem na nossa história republicana foi Ulisses Guimarães, que deixou um legado indelével de luta intransigente na defesa da democracia e contra a tirania, que deveria servir de exemplo a todos os políticos brasileiros e para todos os brasileiros de modo geral. Portanto, meus amigos, eu estou fazendo essa apresentação no sentido de chamar a atenção de todos os que assistirem esse vídeo para a importância da escolha de governantes e de políticos comprometidos com os supremos interesses do país e da população brasileira. Essas figuras que há pouco lhes colocamos, Getúlio Vargas, Leonel Brizola e Ulisses Guimarães, foram exemplos de políticos que deveriam servir de base
para escolhas futuras de políticos que possam vir governar nosso país e que possam exercer o seu papel no parlamento em defesa dos interesses nacionais e da sociedade de modo geral. E também da importância de que nas Forças Armadas do Brasil sejam formados militares, como o Marechal Henrique Duffles Teixeira Lott, que era intransigente na defesa da Constituição. O papel das Forças Armadas é a defesa do país e a defesa da ordem constitucional existente. Então, estes eram os princípios que direcionavam o comportamento do Marechal Teixeira Lott. E é esta mentalidade que deveria prevalecer nas Forças Armadas. Deveríamos formar militares comprometidos, repito, com a defesa da pátria e da ordem constitucional, para evitar que no futuro, não só no futuro, até no presente, que as ameaças golpistas prosperem. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui fazendo essa apresentação, mostrando, digamos assim, políticos políticos e um militar. Políticos exemplares e um militar exemplar que possam servir de base para, no futuro, nós constituirmos governantes políticos e militares que venham atuar com efetividade na defesa dos interesses nacionais e do povo brasileiro. Esta é a razão, meus amigos, esta é a razão pela qual nós estamos fazendo essa apresentação. Chamar atenção para a importância de lideranças do nível de Getúlio Vargas, do Marechal Teixeira Lott, de Leonel Brizola e de Ulisses Guimarães. Sem figuras exponenciais como essas, que há pouco citamos, dificilmente nós conseguiremos superar os graves problemas do Brasil. Precisamos buscar lideranças que tenham essas características. E eu diria até melhores do que a desses que foram objeto da nossa apresentação. Portanto, fica aqui essa mensagem e finalizo deixando um grande abraço para todos.